pessoal, nosso grupo é composto por Ana Paula, Beatriz Gabriele, Ira Belira, Nurian Gabriele, Sandra de Souza, Vanessa Carmo e eu, Kalina Oliveira. E hoje viemos falar sobre o método de Renata França, tendo como a convidada a profissional Patrícia, para compartilhar um pouco mais de seus conhecimentos sobre essa técnica tão famosa na área da estética. Patrícia, se apresenta e fala um pouco mais sobre esse método. Oi, gente, tudo bom? Então, meu nome é Patrícia Almeida, eu sou formada recentemente em Estética e Cosmética. Eu fiz o curso da Renata França, há muito tempo eu tinha muita vontade de fazer, e se eu pudesse, todas as esteticistas tinham que ter essa experiência pelo fato de ter uma técnica maravilhosa. Ela é muito rica em vários aspectos. É uma pena que eu realmente não posso demonstrar passo a passo de todos os procedimentos e técnicas que eu aprendi lá. Então, Paty, a massagem Renata França é dita como a queridinha, né, das famosas. Essa massagem também funciona para as mulheres mais cheinhas? Sim. Engraçado que, na realidade, quando a gente começa o curso, eu acredito que essa é a pergunta de todas que estão ali. Inclusive, durante o curso, ela coloca uma pessoa mais magrinha e uma mais cheinha, para ver o passo a passo e ver que realmente é eficaz. Realmente você consegue ver um resultado surreal. Esse método ajuda a emagrecer? Na realidade, a gente sabe que nenhum tipo de massagem emagrece, porque a gente não faz lipólise com as nossas mãos. Então, assim, ele pode ajudar a modelar, como a modeladora, ajuda na questão, né, da drenagem em si, por conta do inchaço, né, que as pessoas que geralmente gostam de drenagem sentem. Então, emagrecer não. Essa drenagem, ela pode ser indicada para o pós-operatório? Sim, pode ser sim. Utilizada em pós-operatório. E é surreal, porque eu já fiz alguns pós-operatórios com ela e eu amei. O resultado é incrível também. Pode ser utilizado. Só vai mudar um pouco a questão de qual vai ser, né, o tipo de pós-operatório e algumas manobras, mas ele é excelente e muito eficaz. Pronto. Quais são as indicações, Paty, desse método? Então, basicamente, as mesmas indicações da drenagem linfática que a gente aprende na faculdade. Não tem nada que corra e que mude. É basicamente a pessoa que tem retenção, né? Que tem problema circulatório, ajuda bastante nisso. É basicamente tudo que a gente já viu. Não tem nenhuma coisa assim que eu diga, que eu vi como profissional, do que eu já tinha visto na faculdade e na minha vida já trabalhando, que eu dissesse assim, poxa, é bom para isso e eu não sabia. Basicamente tudo que a gente já sabe. Pronto. É necessário o uso de ativos, né, para melhorar a eficácia dessa massagem? Sim, mas é basicamente também tudo que a gente já utiliza na nossa drenagem normal. A Renata França, ela tem os produtos dela, porém ela deixa bem claro que você não vai ter aquele efeito por conta do produto dela, mas sim por conta da técnica mesmo. Pelas manobras, né, da massagem. No caso, então, fazendo essa massagem sem uso de ativo nenhum, a gente consegue também ter um resultado bom, né? Sim, porque a questão é para onde a gente direciona, né, a forma de pegar, de levar o líquido, tudo isso, de levar a linfa para o lugar certo. Então, basicamente, não é por conta do ativo, entende? Uhum. Paty, quais são as contraindicações? Então, as contraindicações gripe, também chega muito próxima à questão do que a gente já viu.
se a pessoa tiver com febre, não pode, gripe, se tiver trombose, né, por conta do trombo, também se direciona as mesmas coisas real que a gente já estudou, não muda muita coisa. Da drenagem tradicional, né? A drenagem Pronto. Quanto tempo dura uma sessão? E o resultado é visto em quanto tempo? Então, a sessão dura 50 minutos. Mesmo na pessoa cheinha, a gente consegue fazer perfeitamente 50 minutos. O efeito, você está falando o efeito que a pessoa se sente, tipo assim, bem drenada. Isso, Isso. Entendi. Então, fica em torno de 72 horas, mas tudo depende da alimentação da pessoa. Porque vamos supor que você drene sua paciente hoje, mas hoje mesmo ela tome aquele vinho. Aquele vinho vai fazer você, né? E graças a Deus que ela tome. Tomara que ela beba bastante. Aí ela retorna rápido. Depende também da questão hídrica do paciente, né? Também, exatamente. Porque cada organismo, né? Cada corpo é um corpo. E a gente não tem, assim, como ter certeza de que eu tenho pacientes que uma vez na semana já tem resultado e está satisfeito. Eu tenho pacientes que fazem 3 vezes na semana só a Renata França. Muito bom. Existe um número mínimo de sessões, Paty? Não existe. Se ela quiser todos os dias, você pode drenar ela todos os dias. Não tem, não. Graças a Deus. E no caso, pronto. de fazer a sessão associada com outro tipo de massagem, outro tipo de coisa para auxiliar? Olha só, eu falo por mim. Lá no curso eles não falam acerca de você fazer com outro, ou com outros aparelhos, né? Outras técnicas. Eu geralmente utilizo tudo que eu acho que vai ser bom para o meu paciente. Eu conheço o método de Amanda Fernandes e fiz o de Renata França. E eu uso algumas coisas ainda do Amanda Fernandes porque eu gostei e eu vi que surte um ótimo efeito. Então, se é conhecimento e você pode juntar e fazer com que o seu paciente fique melhor e fique mais satisfeito, então não tem problema. Com certeza. Juntando uma técnica com a outra, né? Algumas. Exatamente. Você só não vai poder fazer isso com as famosas. Porque geralmente as famosas, elas sabem a fundo o que é que vai ser feito no método. Mas, assim, com os meus pacientes, que eu já tenho um tempo, eu sempre falo também, eu falo, eu achei que você vai ficar mais bacana eu fazendo assim. Não é do método, mas é algo que você vai ver que o resultado vai sair melhor. E aí eu faço. Pronto. O uso das meias Kendall, mais conhecido como as meias de compressão, é eficaz? Para manter o resultado por mais tempo? Então, o que é que acontece? Eu não indico, até porque não é da nossa parte indicar, né? Isso. Eu tenho pacientes que utilizam. Eu tenho uma paciente que ela teve uma pré-eclâmpsia e eu fiz o método nela. Após o método, pelo fato do próprio médico dela indicar que ela utilizasse, eu já saía da casa dela com ela utilizando. Eu mesmo colocava, entendeu? A meia. Para facilitar a vida dela, pelo fato dela estar bem inchada mesmo, com bastante edema. E também porque eu sabia que era legal para o retorno, né? Da circulação dela e para ela desinchar mais rápido. Então, tipo assim, se for uma pessoa normal, eu acho que é desnecessário. Mas se for uma pessoa que realmente precise, já está acostumada a utilizar, então não tem problema nenhum. Uhum. A realização da automassagem, Paty, é eficaz? Sim, eu gosto. A Renata França até postou uns vídeos tem pouco tempo, durante essa crise que a gente está vivendo da pandemia. E eu gosto de algumas técnicas, alguns jeitinhos de se fazer. Eu acho que ajuda um pouco, sim. Um pouco.
Existe algum horário ideal para fazer essa massagem? É quando o paciente acorda ou no final do dia? Não existe um horário ideal. Se o paciente me ligar meia-noite e eu tiver com horário, eu estou atendendo ele. Ele quer meia-noite e eu estou lá para atender. Geralmente, eu sempre, tipo assim, pessoas que trabalham muito tempo em pé, essa questão toda, eu sempre falo para fazer mais para a parte da noite, porque vai, À noite, né? Relaxar. vai relaxar, né, essa paciente. Com certeza. Agora vamos para a parte do mitos e verdades, né? Isso. A gente separou porque muita gente tem dúvida, né? Uns sabe, acha que é verdade, outros falam que é mito. E a gente separou, como você tem bastante conhecimento, algumas coisinhas aqui. Ajuda a diminuir celulite? Ajuda, sim. Com certeza. A gente já sabe, na realidade, né, que ajuda bastante, que tem pacientes hoje que eles não gostam de aparelhos, né, que só vivem da drenagem, só vivem da modeladora e o resultado é imediato. A gente consegue ver um antes e um depois, né? É bem diferente. Bem legal. É verdade. Promove o emagrecimento? Não, porque as nossas mãos não fazem lipólise. Então, não faz emagrecimento. Foi até uma das perguntas que a gente já fez, né? Exatamente. Eu estava lembrando disso agora que ela falou, né? E Tamara ia me matar se eu dissesse que faz. Com certeza. Quem tem problema venoso não pode fazer a drenagem? Não. Na realidade, problema venoso não pode, né? Mas se a pessoa tiver autorização médica e tiver já tudo ok, eu acredito que pode. Tudo depende da opinião médica. Mas assim, se for uma paciente que apareça na minha maca e diga que tem problema venoso e ela não tenha contato nenhum assim com um médico, com um especialista nessa área, eu não faço. E beber água antes de receber a massagem melhora os efeitos? Na realidade, beber água antes do procedimento faz com que a paciente queira ir para o banheiro antes de finalizar a drenagem. Verdade. Mais rápido, né? Aí as pessoas dizem assim, ó, ai meu Deus, a drenagem dá muita vontade de fazer xixi. Sua drenagem é muito boa mesmo, mas se ela não beber água antes e sentir vontade de ir para o banheiro. Verdade. A drenagem ajuda a melhorar os sintomas da TPM? Com certeza ajuda, é real, né? A gente fica com aquele peso, aquela sensação de inchaço e tudo isso melhora demais. É real isso. Não é mito, não, é verdade. É uma técnica dolorida? Não, de jeito nenhum. O método da Renata, ele é com mais velocidade do que o que a gente aprende na faculdade e é com um pouco mais de força. Um pouquinho só. Não é uma modeladora. É um pouco mais de... Não é força na realidade, eu até errei. É intensidade. Maior, né? É um pouco mais de intensidade e um pouco mais de velocidade. Mais dor nenhuma. É um método maravilhoso. Joia. Você tem mais alguma coisa a falar pra gente, Patrícia? Não, eu acho que eu consegui resumir tudo, né? Se vocês tiverem também alguma dúvida, eu achei interessante uma coisa que eu ouvi no curso, que foi acerca de pessoas que têm câncer, né? Porque a gente escuta muito falar sobre isso, de que não pode ser feito drenagem e tal. Mas em alguns pacientes podem aliviar muito as dores, o inchaço, principalmente daqueles, né, que já fizeram algum tipo de cirurgia, retirada de mama, de linfonodos. E aí, para não causar até o linfedema, e eu achei
muito bacana, porque era uma coisa que eu sempre fiquei em cima do muro em relação a isso, mas a Renata França, ela disse que é eficaz, que pode ser feito, que não vai levar de um lugar para outro, a não ser que a pessoa já esteja mesmo em estado assim, terminal, pelo fato de já estar em vários lugares do corpo, né? Mas se você tiver uma orientação médica e ele liberar, eu acho bacana. Mas é muito bom médico, até. né? No caso, se o Todas as profissionais têm que fazer. Então, Patrícia, no caso das pessoas que têm câncer, só pode realizar esse procedimento se caso for prescrito pelo médico, não é isso? Exatamente. Entendi. E é uma curiosidade que eu tenho também de saber, porque as gestantes ficam muito retidas, não é isso? Então, elas podem fazer também esse método? Então, o método da Renata, ela diz que não acha legal, porque pode haver deslocamento. Então, para gestante, o método dela não é indicado. E eu acredito que seja porque não é aquela lentidão, né, que a gente tem da drenagem normal, da outra drenagem. A dela, pelo fato de ter um pouco mais de pressão e um pouco mais de velocidade, acredito também que seja por isso. Foi uma das coisas que a gente mais comentou no curso, foi sobre gestantes. Certo. Que legal. E as pessoas têm diabetes, algumas doenças crônicas. Então, as pessoas que têm diabetes, a única coisa que não pode fazer é tipo, se ela estiver no período de estar tomando alguma medicação, aí não pode. Mas se ela tiver ela é com a diabetes, mas estiver bem controlada, pode fazer. Igual a quem tem pressão alta. Durante o período da medicação, não pode ser feito. Após regularizou, tá tudo normal, tá bem, pode fazer, não tem contraindicação. Só mesmo se você estiver tomando algum tipo de medicação, que não pode. Uhum. Então tá bom. Que bom que você veio aqui para esclarecer um pouco mais, né, das dúvidas que a gente tinha sobre esse método. E tenho certeza que cada uma ficou com gostinho de querer aprender, né? Porque infelizmente você não pode passar passo a passo e a gente fica com gostinho de quero mais, de curiosidade. E em nome da nossa equipe, quero agradecer a você por ter disponibilizado seu tempo e esclarecer nossas dúvidas aqui hoje. Muito obrigada. Pronto. Muito obrigada. Porque eu que quero agradecer a vocês, né, por lembrarem de mim e confiarem em tudo aquilo que eu falei. Infelizmente, eu realmente não posso nem fazer um vídeo, nem postar, porque a gente assina um termo de responsabilidade, a apostila, eu vou até mostrar para vocês aqui a apostila. Aqui tem a apostila, também não posso compartilhar. Não que eu não queira, porque por mim, eu seria a segunda Renata França, eu estaria ensinando todo mundo, mas não posso. Sim. Mari, o curso de modeladora também muito bacana. E eu queria muito que todos os profissionais, né, de estética pudessem fazer o curso, porque abre a mente, abre o seu entendimento. São várias janelas, várias portas mesmo que se abrem. É algo muito real, algo muito novo, muito inovador. E eu queria realmente que todo mundo pudesse fazer. Mas, né, enquanto a Renata França não liberar e não parar de mandar a gente assinar os termos, a gente não vai poder nem compartilhar. Mas é basicamente isso. Vocês vão ver algumas fotos de antes e depois. Acreditem que ali é real mesmo, né? Você treina, geralmente quando eu treino uma perna, eu mando a minha paciente se levantar um pouco, comparar uma com a outra, que é das coisas que a gente aprendeu no curso e que dá muito resultado, que é loucas, apaixonadas. Muito obrigada, meninas. Que o trabalho de vocês é 10, né? Vale 10. Vocês sentiram 10. Não comigo.
entendeu? Mas muito obrigada mesmo por lembrar de... Espero ter ajudado. Com certeza. Ajudou sim. Obrigada, Patrícia. Sucesso na sua jornada, ainda mais. E gratidão por tudo, viu? Beijos. Tchau. Com certeza. Beijo.